Saiu uma reportagem essa semana na revista Época a respeito de um jornalista que fez um processo de coaching, se não me engano, de 5 sessões, com a nora do nosso presidente, a Heloísa Bolsonaro. E aí, muitas pessoas começaram a me procurar ali, e aí, como que é isso? Essa reportagem saiu, inclusive familiares. E eu achei importante a gente abordar o coaching com responsabilidade, como um ponto aqui da nossa reflexão, independente, né, tendo como ponto de partida essa polêmica, mas que sirva para a nossa reflexão do que é um trabalho de coaching com responsabilidade. E aí eu elenquei aqui 6 pontos que todo processo de coaching precisa estar atento a isso. Existem mais pontos que servem como pilares no processo de coaching, mas como a gente partiu desse debate aí que tem rolado, eu propus aqui uma reflexão sobre esses pontos, para que você possa aprender mais, para ajudar na sua pesquisa de profissionais responsáveis que trabalham com seriedade no universo do coaching e do autoconhecimento em geral. Então vamos lá. Primeiro ponto é foco. Todo processo de coaching precisa ter foco, precisa ter um objetivo específico, precisa ter definido um estado desejado, como que a pessoa se imagina, se visualiza concretizando esta meta, seja para qual for a área que ela quer trabalhar, melhorar a performance, transformar algum aspecto, estilo de vida, mudança de hábito e assim por diante. Segundo ponto é não julgamento. É muito importante lembrar que o profissional, o coach, ele não deve fazer qualquer juízo de valor. O processo de coaching se trata da vida daquele cliente, das escolhas daquele cliente. Então, esse profissional, o coach, ele deve ser uma ferramenta à parte do processo, que contribua com perguntas inteligentes para que o cliente entre em contato com a sua verdade, flexibilize crenças limitantes e estruture crenças que realmente sejam fortalecedoras e impulsione ele a entrar em ação. O profissional coach não deve trazer questões pessoais, valores pessoais, para interferir no processo de decisão, escolha e reflexão do cliente. Isso não é parte do coach ou de qualquer outro processo mais sério e responsável de autoconhecimento. Item 3 é o compartilhar para conectar, ou compartilhar versus conectar. Conectando com essa questão do não julgamento, é muito importante entender o seguinte: a metodologia do coach, ela permite que o profissional coach compartilhe histórias, seja vivência dele, experiência dele, seja de histórias outras, cases de sucesso, mas que faça sentido para aquele aprendizado, aquela transformação que esse cliente está desejando alcançar. E o que significa isso? Significa que você pode trazer histórias que façam sentido para a reflexão desse cliente. Isso significa ética. Uma coisa é você compartilhar uma história, uma trajetória de aprendizado. Outra coisa é você falar nome de pessoas, revelar quem são, opiniões, decisões, ou seja, quebrar o sigilo ético. Isso não deve ser feito. Sobre a psicometria, para que serve avaliações comportamentais dentro de um processo de coaching? Ela serve exatamente para gerar indicadores, seja de performance, de monitoramento de metas, seja de mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, que ajude você a cada vez mais se aproximar do seu estado desejado, do seu objetivo. Mas é importante entender que nem todas as ferramentas que estão aí no mercado necessariamente têm validação, seja de um conselho, né, de psicologia, por exemplo. Nem todas as ferramentas de coaching são de uso, né, de validação psicológica. O que significa isso? Que se você tem a oportunidade de escolher um coach que seja psicólogo, que tenha preparo, formação e que traga ferramentas com validação, com pesquisas, né, com respaldo ético, respaldo técnico,
Isso vai fazer com que esse profissional e esse processo tenha maior credibilidade. E isso é uma segurança para você enquanto cliente, do que está sendo manejado ali de técnica. Um outro ponto, poder de ação. Processo de coaching, o coach deve ativar, deve trabalhar para que este cliente ative o seu poder de ação. O que significa isso? O coach, ele não deve dizer o que o cliente tem que fazer. Ele deve articular perguntas inteligentes, se apropriar de ferramentas, aplicar ferramentas que provoquem a reflexão desse cliente e, a partir disso, o cliente encontre soluções, ações que ele precisa entrar em ação, em prática. Não é o coach que diz, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Ok? E por último, valor. Tem muita gente que fala assim, Lila, valores inúmeros no mercado em relação ao custo de uma sessão de coach, de processo de coach. E eu sempre oriento clientes interessados, curiosos, você que está aí assistindo, pesquise. Não tenha receio de levar um tempo pesquisando. Né? Pesquise o quê? Experiência desse profissional, formação. Profissionais que tenham várias certificações e não tenham vivência, duvide, né? Pesquise. E peça referência a pessoas que são próximas a você, que você percebe que passaram por um processo de coaching, que fez diferença na vida dessa pessoa. E ainda assim, recomendo, faça uma experiência, experimente, faça uma sessão experimental. Tudo isso te ajuda a construir o seu processo de tomada de decisão. Então, espero que essa reflexão sobre o que é fazer coaching com responsabilidade ajude você no seu processo aí de decisão do próximo profissional a ser contratado aí para ajudar você, ser parceiro no seu processo de melhores resultados. Um beijo e até mais!